Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 25, e fazer a leitura dos versos 1 a 8 de maneira alternada. Livro do Êxodo, capítulo 25, leitura alternada dos versos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia. Pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 9. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos. Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua direção enquanto ouvimos a Tua palavra nesta noite. Sê com o Teu servo que vai falar, com os Teus servos que vão ouvir, para que todos possamos Te glorificar no aprendizado, na obediência, na edificação, na exultação diante da majestade da Tua revelação. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos ingressando agora na terceira parte do livro do Êxodo. E eu acredito que, se você vem acompanhando as exposições do livro do Êxodo, você saiba dizer quais são as duas primeiras. Vai cair na prova. Está lembrado? A primeira parte do livro do Êxodo se concentra no Êxodo, propriamente dito, que é o fato de que Deus vai buscar o seu povo da escravidão no Egito e chama Moisés lá do Monte Sinai, envia Moisés até o Egito, pragas, milagres são realizados, o povo de Israel sai na 10ª praga, na Páscoa, sai da escravidão, deixa o Egito e é conduzido por Deus vitoriosamente pelas águas do Mar Vermelho, onde Faraó e o seu exército são derrotados até as margens do Monte Sinai. O Êxodo, essa saída, é a primeira grande seção do livro do Êxodo. A segunda grande seção do livro do Êxodo se refere ao pacto, à aliança que Deus vai fazer com esse povo. Deus não liberta o povo de Israel para que eles vivam como bem entendem. E, infelizmente, esse tem sido um evangelho pregado por alguns, que uma vez salvos estão livres da condenação eterna, então são livres para viver como bem entenderem e não precisam prestar satisfação de suas vidas. Não. Deus traz o povo de Israel até a montanha e diz: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E esta é a minha vontade revelada para o comportamento de vocês que me pertencem. Então Deus revela ao povo a sua lei, e depois de falar os 10 mandamentos do alto do Monte Sinai, o povo se assusta, pede a Moisés que suba a montanha para escutar a continuação dos mandamentos de Deus. Moisés sobe, Deus revela leis mais casuísticas, conhecidas como o livro da aliança. Moisés anota tudo aquilo, desce e conta ao povo aquelas leis, e o povo então diz: faremos aliança com o Senhor. E é então realizada uma cerimônia, um pacto de sangue, em que um animal é morto, o seu sangue é recolhido e aspergido sobre o povo de Israel, dando a ideia de que aquela é uma união de vida e morte. Vida pela obediência, morte pela desobediência. Não que os israelitas sejam perfeitos e conquistem vida por seus próprios méritos, não. Justamente por isso os sacrifícios precisam ser realizados. Eles estão num relacionamento com Deus que requer deles santidade, mas eles não são um povo santo por si. São um povo separado, mas ainda assim um povo pecador e imperfeito. E agora então oferecem sacrifícios e obtêm paz com Deus em seu relacionamento. O capítulo 24, que expusemos hoje pela manhã, trata, portanto, desta cerimônia e de como ela é encerrada. Você vê características que estão presentes ainda hoje no meio do povo de Deus e nesta igreja,
demonstradas aqui no capítulo 24. Por quê? Porque você vê Deus chamando o povo até si. Estamos reunidos hoje em santa convocação. Você vê esse povo liderado por anciãos. Nós somos uma igreja governada por anciãos, por presbíteros. Você vê esse povo ouvindo a palavra de Deus, que é exatamente o que estamos fazendo agora. Você vê esse povo reagindo em obediência e alegria ao Senhor, que é o que esperamos que vocês farão. Você vê que esse povo se alegra na contemplação da majestade de Deus, come e bebe na presença do Senhor, e tudo isso é maravilhoso. E nós regularmente realizamos a cerimônia da ceia do Senhor, onde comemos aquilo que lembra o corpo e o sangue de Cristo, e fazemos essa refeição pactual, lembrando a memória daquilo que Cristo fez por nós. Então, Êxodo 24 é um capítulo que relembra e aponta em muitas direções para aquilo que nós estamos fazendo agora, hoje, neste exato momento. Só faltou uma coisa no texto de Êxodo 24, que foi o momento de dízimos e ofertas. Que agora, no Êxodo capítulo 25, você vê Deus chamando Moisés para o alto da montanha e dizendo: fala para o povo de Israel que me traga ofertas. Não que a preocupação de Deus aqui neste momento seja deixar uma regra detalhada de como a igreja do Novo Testamento deveria se comportar, mas de fato o que está acontecendo é que Deus está estabelecendo relacionamentos, e relacionamentos são assim. Eles incluem encontros periódicos, regulares, encontros que são prazerosos, encontros que são um compartilhar de vida, de intimidade. Relacionamentos requerem regras, relacionamentos requerem autoridade, relacionamentos requerem dedicação, e tudo isso está expresso, quer nas refeições, quer na liderança, nas testemunhas das regras, nos sacrifícios que foram feitos, tudo isso está lá. Agora, você já imaginou que Deus está chamando um povo para ter relação com Ele enquanto o próprio Deus está realizando um grande projeto e um grande trabalho? Qual é o trabalho de Deus aqui? Bom, Deus criou o mundo e descansou no 7º dia, não porque Ele estivesse exausto, mas porque Ele cessou de fazer a sua obra de criação. Mas Deus, em momento algum, criou o mundo, colocou o mundo para funcionar, deu corda e foi dormir. Esse não é o Deus em quem nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus que está permanentemente envolvido com a sua criação. Ele é o Deus criador, mas também é o sustentador, o mantenedor de todas as suas coisas. E o homem que cai em pecado e que agora carece da glória de Deus, está sendo assistido pela misericórdia do Senhor através de um plano de salvação que Deus já expôs lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Deus está empenhado em recuperar aquilo que o pecado prejudicou. Deus está empenhado em derrotar a serpente que subjugou a humanidade. Deus está empenhado em recuperar o paraíso que foi perdido. E a grande história da Bíblia vai exatamente do paraíso perdido até o paraíso recuperado. E Deus está em ação esse tempo todo. E como se relacionar com alguém que está trabalhando? Você já foi visitar algum amigo enquanto ele está trabalhando? E ele não quer te dispensar. Ele não quer falar para você: não está vendo que eu estou ocupado? Vai embora, volta outra hora. Tem vezes que a natureza do serviço requer isso. É um trabalho de alta concentração, de alta demanda, você não consegue conversar com a pessoa e fazer o seu trabalho. Dependendo da natureza do trabalho, não é? As mulheres têm um pouco mais de facilidade para isso, conseguem cozinhar 4 panelas ao mesmo tempo, conversar no telefone com 2 amigas, atender a porta. Os homens já são um pouco mais enrolados, mais focados, não é? Mas, mesmo assim, às vezes, por conta de nossas limitações, nós não conseguimos atender os nossos amigos e nos relacionarmos com eles enquanto estamos fazendo algo. Mas com Deus não é assim. Deus consegue dar conta do mundo inteiro de uma vez só, por causa da sua magnitude, da sua excelência. E como Deus, então, que está nesta obra de ação, de recuperar tudo aquilo que foi posto em xeque por conta da queda, como esse Deus resgatador, redentor, vai se relacionar com aquele povo que Ele trouxe para si até a montanha sagrada? O povo de Israel chegou aos pés do Monte Sinai,
Mas a obra de Deus não terminou. Deus ainda tem muitas coisas a fazer, até que todos os efeitos do pecado sejam revertidos no novo céu e na nova terra. E como Ele quer que o povo de Israel se relacione com Ele? E a resposta é: Deus chama aquelas pessoas para servir. Deus chama pessoas para servir. O próximo grau de intimidade no relacionamento com Deus é esse. Veja, parece uma progressão muito clara do plano de Deus aqui. Às vezes as pessoas ficam se perguntando: pastor, onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que me batizar, que eu tenho que dar dízimo, que eu tenho que trabalhar na igreja? Bom, se você ler o plano de Deus de relacionamento com o seu povo, você vai encontrar exatamente isso aqui. Você vai ver que Deus trouxe o povo e falou assim: agora vocês vão chegar e vão contemplar a minha glória. Esta é a minha lei, é assim que eu quero que vocês vivam. Comam e bebam na minha presença, relacionem-se uns com os outros. E agora no capítulo 25, quando Moisés sobe para ter instruções adicionais, a intimidade de Israel com Deus está crescendo, porque Moisés agora vai passar 40 dias no alto daquela montanha sagrada, inacessível a qualquer pecador. Mas Moisés está subindo lá, Deus está se revelando, Deus está permitindo o acesso à sua presença. E não só isso, Ele está dizendo: eu deixo vocês trabalharem comigo. Mas não é que Deus esteja precisando de mão de obra. Não é porque Deus precisasse apertar algum parafuso e a chave de fenda dele estivesse meio gasta, ou que Deus já tivesse feito força demais e os seus músculos estivessem cansados. Não é isso. É que na sua bondade e na sua misericórdia, Deus está chamando aquele povo para trabalhar com Ele e para Ele. E isso é uma bênção. E aqui nós temos uma questão importante, meus queridos irmãos. Nós precisamos trabalhar para Deus como expressão do nosso relacionamento com Ele. Não se trata de mérito. Não se trata de um desejo de obter a aprovação de Deus. Nada que fizéssemos poderia deixar Deus satisfeito conosco, Deus orgulhoso de nós, Deus impressionado com nossas capacidades. Nada disso. Nós não trabalhamos para que Deus nos considere mais, para que Ele ouça mais as nossas orações, para que a gente tenha uma senha especial na fila de pedidos que Ele tem que atender. Nada disso. Nós trabalhamos para Deus porque nós temos um relacionamento com Ele. Porque Deus está fazendo uma obra neste mundo, e Ele está nos levando rumo ao novo céu e à nova terra, e nós queremos estar com Ele, em tudo que Ele estiver fazendo, e nós queremos que a nossa vida esteja apontando na direção dEle, e que todos os nossos atos estejam direcionados na mesma direção em que caminha o plano de Deus. Isso é relacionamento. E agora então, você verá o seguinte, capítulo 25, verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Percebe? Há uma reversão clara aqui do que aconteceu no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o homem estava na presença de Deus e pecou, e Deus então o expulsa da sua presença. Mas agora ele está chamando o povo até a montanha, e nós já mostramos a você que o Jardim do Éden era uma montanha, com muitas semelhanças à montanha do Monte Sinai. E agora Deus diz: cheguem. O mesmo Deus que expulsou de sua presença pecadores, logo após a queda, agora, por meio dos sacrifícios, por meio do seu mediador Moisés, está convidando o povo para que se achegue e traga ofertas. Deus está receptivo. As portas de seu coração se abrem para o povo de Israel. E agora, então, nós vemos aqui, nestes primeiros versos do capítulo 25, algo que tem sido muito evitado por conta do abuso, que é o fato de que Deus se alegra em ser adorado com as nossas finanças, com as nossas propriedades, com os nossos recursos. Infelizmente, tanta gente andou fazendo tanta coisa errada, que nós nos encolhemos na hora de pregar este assunto que é bíblico, que é sério, que é verdadeiro e que é uma expressão do nosso relacionamento para com Deus. Deixe-me contar algumas coisas que já aconteceram na minha vida de pastor, para você ter uma ideia. Eu fui a uma livraria evangélica certa vez comprar livros. Pastor Márcio, carteira de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, não estava de terno e gravata, mas estava bem vestidinho e tal, escolhendo Bíblias numa livraria evangélica. Isso faz bastante tempo, você vai entender por quê.
E aí então eu pergunto, posso pagar com cheque? E a moça falou, não, a gente só aceita dinheiro. Era aquela época que nem cartão tinha, nem de débito. Você só aceita dinheiro? Mas eu não trouxe, moça, eu precisava muito dessas Bíblias e tal. Eu sou pastor da igreja tal, eu não lembro mais que igreja era. Ela me abre uma gaveta, cheia de cheque com 2 carimbos sem fundo e diz assim, esses que estão aqui são só os cheques de pastor, cheque sem fundo que eu tenho aqui. Eu não aceito cheque de pastor. Isso é um problema, isso é uma vergonha para o Evangelho, isso é um mau testemunho. Mas a reação que deveríamos esboçar a isso não é a reação de atacar o princípio estabelecido por Deus de trazermos ofertas. É a reação de nos indignarmos contra aqueles que têm feito mau uso do nome de Deus. E usar o título de pastor para passar cheque sem fundo é tomar o nome de Deus em vão, é desrespeitar ao Senhor. O que deve ser feito aí é que devemos redobrar os cuidados na hora de consagrar alguém ao pastorado, e não que devamos nos acanhar na hora de falar que Deus deve ser adorado com as nossas ofertas. Isso para não falar em 2 imóveis cuja locação eu não consegui obter, porque na hora de registrar o contrato lá, qual é a sua profissão? Você é pastor, as pessoas cancelaram, falaram, não, para pastor eu não alugo. Perdi uma casa em Campinas, perdi uma casa em São Paulo, que escolhi, caminhei com a documentação, quando chegou na hora a pessoa falou, não, pastor, nem pensar. Isso é triste. E nós somos chamados a dar bom testemunho. E, novamente eu enfatizo, não pelo caminho de atacarmos o princípio. Deus está nos chamando para que tragamos, é a conjugação correta do verbo, por mais incomum que seja, tragamos ofertas a Ele. E veja, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Esse é um primeiro princípio importante. As ofertas não são trazidas para a igreja, as ofertas não são trazidas para um CNPJ, elas não são trazidas para uma fundação, elas são trazidas para Deus. E isso é importante, porque aquilo que nós oferecemos para o serviço de Deus é oferecido diretamente a Deus. E isso tem sido confundido por muita gente. Porque quando você faz uma pesquisa rápida na internet e descobre o patrimônio de alguns ditos pastores, quando você descobre o investimento de algumas ditas igrejas, você percebe que aquilo passa muito longe dos planos de Deus para o uso e para a boa mordomia do dinheiro. Isso não deveria ser assim, mas nós devemos manter em mente que aquilo que consagramos é consagrado ao Senhor. Você não dá oferta para o pastor, você não dá oferta para a igreja, você não dá oferta para o conselho, você não dá oferta para este ou para aquele missionário, você dá ofertas a Deus. E isso fica mais claro ainda quando nós lemos nos versículos seguintes, o versículo 3, esta é a oferta que dele recebereis. Não está escrito aí, só que está. Quando é dito, Deus está falando com Moisés, Moisés, você... Diz o verso 2, fala você, aos filhos de Israel que me tragam oferta. Mas quando Deus continua a falar, Ele fala no verso 3, esta é a oferta que vos recebereis, vós recebereis do povo. Quem seria, além de Moisés, a outra ou as outras pessoas que haveriam de receber as ofertas? E a resposta é clara, no capítulo anterior, os anciãos do povo de Israel. Os anciãos deveriam receber aquilo, coletar aquilo, organizar aquilo e cuidar para que o emprego de tudo aquilo fosse o emprego adequado. Você se lembra como fala ancião na língua grega? Presbítero. E é por isso que somos uma igreja conhecida como presbiteriana, uma forma de governo em que pessoas mais maduras, mais experientes na fé, não necessariamente os mais velhos, mas é comum que essas coisas se superponham. Então, os anciãos vão governar a igreja. E eles, então, é que vão receber as ofertas. É importante destacar isso. Você sabia que todo o dinheiro que vai ao gasofilácio não é recolhido pelo pastor? Que esse dinheiro não vai para a conta do pastor da igreja? Que o pastor da igreja não decide sozinho para onde esse dinheiro deve ser canalizado? Quais são as direções que esse dinheiro haverá de receber? Tudo isso é feito conforme a própria instrução da palavra de Deus. Nossos procedimentos internos refletem esse tipo de princípio. Consagramos as nossas coisas a Deus, entregamos a Deus, trazendo-as aqui na casa do Senhor, mas
a maneira como isto é recolhido e administrado nunca é através de uma única pessoa. É através dos anciãos, dos presbíteros que vão tomar conta disso. Procedimentos são importantes e Deus está preocupado com isso. Mas eu não quero me demorar muito naquilo que o texto não enfatiza demais. Eu quero destacar as coisas que o texto mesmo destaca. Quando você oferta para Deus. E como deveria ser essa oferta? Diz ainda o versículo 2: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. É algo que deve vir do coração. É claro que Deus está trabalhando ao longo de todo o seu relacionamento com o povo de Israel de duas maneiras. Uma delas é uma maneira regular, é uma maneira constante, periódica, proporcional, em que todos os filhos de Israel devem trazer dos seus recursos para que haja mantimento na casa de Deus, e este é o dízimo. E esta contribuição nos mostra a nossa submissão a Deus, o fato de que Ele é dono de tudo quanto possuímos, e isso também destaca o fato de que nós precisamos nos lembrar regularmente e devemos expressar com isso a autoridade que Deus tem sobre nossa vida e sobre nossas propriedades. Essa é a contribuição regular, institucional, regulamentada pela lei do Senhor. Mas aqui Deus está falando de mais do que isso. Deus está falando de um momento de extrema aproximação do povo de Israel para com Ele. Moisés subiu a montanha, o povo viu a face de Deus no capítulo 24. Eles comeram e beberam na presença do Senhor. Eles estão num momento extremamente favorável do estabelecimento da aliança entre Deus e o povo de Israel ali no Monte Sinai. E agora Deus então fala: eu quero as ofertas que brotam do coração. Veja, tem vezes que a gente faz as coisas porque é nosso dever, não é? Se você chegar amanhã cedo, segunda-feira, e o teu patrão te perguntar: e aí, você veio hoje morrendo de vontade de trabalhar? Provavelmente muitos de nós dirão: não, eu vim porque é minha obrigação. E nem por isso ele vai descontar na folha de pagamento. Hoje trabalhou de má vontade. Não queria vir, mas veio. Eu não quero isso, eu quero um trabalho de coração. Não, porque nossa estrutura pecadora faz com que nem sempre estejamos com o coração movido. Não é assim que funciona na vida de todos nós? Será que toda mãe preparou todas as refeições da sua vida para o seu filho querido e amado com o coração, sabe, ardendo em chamas de amor? Não, teve dia que a gente fez as coisas porque precisava fazer. E Deus estava falando a respeito disso em outros momentos, mas aqui o foco é o relacionamento de Deus com o seu povo. O foco é, Deus trouxe o povo até o Monte Sinai, trouxe o povo, os anciãos subiram parte da montanha, Moisés acessou o interior, o cume da montanha, e agora Deus está se relacionando com aquele povo de uma maneira extremamente íntima e pessoal. E a humanidade que foi banida do jardim do Éden em Adão, agora é aproximada da presença de Deus no Sinai por meio de Moisés. É uma questão de relacionamento íntimo. E como é que Deus permite que as pessoas participem com maior intensidade desse relacionamento íntimo? Através de oferta. O que você faz com alguém quando você gosta? Você dá presente. Pode ser de vários tipos. Pode ser de lavar uma louça, de varrer um quintal, pode ser de fazer qualquer outra coisa. Pode ser de dar um presente caro, pode ser de fazer um trabalho com as mãos, alguma coisa que ninguém pode fazer, só você, mas você, de alguma maneira, quer encontrar uma possibilidade de expressar que aquele relacionamento te abençoa. Deus está abrindo essa oportunidade aos filhos de Israel. E está dizendo: vocês vão trazer ofertas para mim. O que vocês estão fazendo não é para Moisés, não é para Israel, não é para os anciãos, é para mim. Por causa do relacionamento que vocês têm comigo. Vocês vão entregar isso nas mãos dos anciãos, porque precisa haver procedimento na administração desses recursos. Mas vocês trouxeram foi para mim. E agora, através dessas coisas que vocês fazem de coração movido, de coração alegre, eu não estou falando daquilo que é o seu dever, eu estou falando daquilo que é o seu privilégio, você vai me honrar trazendo ofertas. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer é: nosso desejo de dar dinheiro, de dar recursos financeiros,
a Deus, de investir no reino de Deus, de colaborar na obra missionária, de colaborar no avanço do reino de Deus, seja através das coisas que estruturam o culto numa comunidade, numa igreja local, seja através de qualquer outra forma de assistência a um irmão que está em necessidade, a uma pessoa que precisa de uma cesta básica ou de um remédio. Nossa disposição de coração de servir a Deus com o nosso dinheiro está exibindo qual tipo de intimidade e de prazer relacional que temos com Deus. Você lembra quando você começou a namorar? Ih, tem tempo, pastor. Eu lembro que eu ganhava R$80 por mês. Gente, pensa no que é isso? Eu trabalhava para o meu pai na loja de pneus e eu ganhava R$80 por mês. E tinha uma mocinha lá na igreja do Jardim Augusto, em São José dos Campos, branquinha, lábios carnudos, cabelo castanho, que roubou meu coração. E tinha um shopping que abriu em São José dos Campos e tinha uma importadora lá. E tinha uma caixinha de música naquela importadora que era a coisa mais linda. E eu pensei assim, eu vou marcar o território na casa dessa menina. Ela vai botar essa caixinha de música ali do lado da cama dela, e toda noite, quando ela for dormir ouvindo essa musiquinha, vai pensar em mim. Sabe quanto custava a caixinha? R$164. 2 meses e mais R$4. Você acredita que eu paguei rindo? E nem pareceu caro? Lembra do Jacó? Trabalhou 14 anos, pareceu pouco pelo tanto que ele amava a Raquel. Não é assim? Mas a pergunta é, não vamos falar de Márcio e Priscila, não, vamos falar de Deus. Qual foi a última vez que você falou, Deus, tudo que eu tenho ainda é pouco para dar para o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor me tirou da escravidão, igual Israel saiu do Egito. O Senhor me trouxe a tua presença, igual o Senhor levou o povo de Israel ao pé do Monte Sinai. O Senhor me fez conhecer a tua palavra, igual Moisés revelou ao povo de Israel os seus mandamentos e a tua lei, que é sabedoria para a vida. O Senhor me convidou para chegar mais perto, eu que era pecador e não podia chegar, mas o Senhor providenciou Cristo para oferecer sacrifício igual aos holocaustos que foram oferecidos pelos jovens de Israel. E o Senhor permitiu então que o teu povo fosse liderado por anciãos para ser organizado. E eu estou numa igreja onde eu aprendo a tua palavra, onde a gente que cuida de mim, que me pastoreia, que me abençoa. Eu como e bebo na mesa do Senhor e tenho o privilégio de contemplar a tua glória. Deus, deixa eu te entregar tudo que eu tenho. É isso que Deus está pedindo. É de coração, queridos irmãos. É a expressão de um relacionamento de amor. E quando a gente dá assim, parece que a gente não deu foi nada. Não é assim? Quando a gente dá alguma coisa para o filho que a gente ama, se pudesse, a gente tirava a roupa que a gente tinha para vestir nele, e no fundo a gente fala que não fez mais do que obrigação e ainda está feliz que ele está quentinho, mesmo que a gente está com frio. Não é assim? Quando a gente ama o Senhor de verdade, a gente dá de coração. De coração. Mas o que a gente dá? Para Deus. Por causa da expressão de um relacionamento. De coração. Mas o quê? Vamos seguir no texto. O texto ainda diz assim: esta é a oferta que dele recebereis. Verso 3. Ouro e prata e bronze e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino. Gente, são escravos que saíram do Egito. Tá certo? Eles eram escravos de um tipo diferente da escravidão que você conhece aqui no Brasil, onde eles não tinham propriedade alguma. Lá eles tinham até as suas vaquinhas. Lembre-se, Faraó falou, o povo pode ir adorar no deserto, mas as vacas dos israelitas ficam. Você vai se lembrar disso. Então era uma escravidão onde o escravo ainda tinha alguma propriedade. Mas quem foi que deixou o povo de Israel sair levando vaca, levando tudo que tinha? Foi o próprio Deus. Quem foi, inclusive, que ordenou aos filhos de Israel que pedissem aos egípcios tesouros? E que tocou terror no coração dos egípcios, para que eles falassem, vão embora, pelo amor de Deus, o Deus de vocês está muito irritado com o Egito, está trazendo destruição, pega o tesouro e leva. Foi o próprio Deus. Se eles tinham ouro para ofertar, foi porque Deus deu. E eles estavam agora consagrando tesouros de primeira qualidade, mas tesouros de primeira qualidade que o próprio Deus permitiu que eles tivessem. São coisas que escapam um pouco à nossa cultura. Ouro você sabe que é caro, prata você sabe que é caro, bronze parece menos para a gente,
mas bronze era o que se usava para fazer um negócio que as mulheres gostam muito, espelho. Já pensou ficar sem espelho para ter uma bacia para lavar a mão dos sacerdotes no tabernáculo? O ouro tudo bem, pastor, mas ficar sem espelho, não saber se o batonzinho está em dia, não saber se o cabelinho está ajeitado, é difícil. Ou seja, Deus está pedindo coisas preciosas. Quando você lê ainda mais, você percebe que há outras coisas. Por exemplo, estofo azul e púrpura. São cores difíceis de obter. Você consegue encontrar no deserto uma flor azul que você maceta e faça tinta? A resposta é não, isso é caro. Muitas dessas tintas vinham de uma pedra conhecida como lápis lazuli, e era tecido de reis até a Idade Média. Por isso que azul é uma cor associada à realeza em muitos lugares. E o próprio Deus foi visto aqui numa safira, num céu azul como o céu na sua claridade. E a púrpura? Você se lembra de Daniel, quando o dedo escreve na parede, no palácio de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ele diz assim, quem descobriu o que está escrito aí, eu vou vestir de púrpura. Por quê? Porque era um caramujo, que era marítimo, e uma espécie de um caracol, como é que chama? Aquele bichinho que fica dentro da concha lá no mar, acho que você está me entendendo. E precisa de baldes e baldes daquele tipo de caramujo para ser espremido num determinado processo, com uma determinada rapidez, para que ele produza a tinta púrpura. Aquilo é extremamente caro. Hoje eu estou vendo aqui Dona Eline, a Núbia de roxo aí, está fácil, mas é sintético. Não mataram o caramujo para fazer isso aí não, duvido. Senão ia ser muito caro essa roupa. Né? Então, é normal, nos dias de hoje, a roupa azul, a roupa roxa, naquela época, esse tipo de cor era caríssimo. E eram as coisas que o povo tinha, como uma espécie de patrimônio ou tesouro de família. Temos ouro, temos prata, estamos indo para Canaã, e temos todas essas riquezas aqui. E Deus fala assim, Moisés, avisa o povo que eu quero esse tipo de coisa. Só vai fazer sentido para que as pessoas tragam isso voluntariamente, de coração movido, com alegria diante de Deus, se elas primeiro tiverem um relacionamento com Deus. Nós hoje vivemos com base numa perspectiva muito utilitária da vida. A gente às vezes se pergunta, tenho mesmo que falar com tal pessoa? Tenho mesmo que ir em tal lugar? Tenho mesmo que conhecer tal indivíduo? Porque a gente já faz as contas, se aquilo vai nos proporcionar, não é, um ganho compatível com o esforço, se o custo-benefício vai acabar compensando. A relação com Deus nunca é assim, porque não tem benefício maior do que estar aos pés do Senhor. E aí então o que Ele está pedindo é que você esteja tão disposto a ofertar que o seu melhor, o seu maior tesouro, aquilo que te é mais precioso, não te custe absolutamente nada, você entregue e entregue com alegria. Foi por isso que nós lemos o texto de Êxodo em outros momentos, onde lá no capítulo 35 nós vemos essa ordem sendo rememorada por Moisés, e depois nós cantamos, venha Senhor, minha vida te oferecer, como oferta de amor. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar tudo. Há um missionário chamado Hudson Taylor que disse assim, eu e Cristo nunca estaremos quites. Eu vou morrer devendo para Ele. Você acha que alguma coisa que você puder fazer, ou puder entregar, vai fazer Deus olhar e falar assim, uau, acho que agora o retorno do meu investimento foi bom, hein? Mandei o meu filho, puro, imaculado, ser torturado, humilhado, chicoteado, morrer numa cruz nu, ser torturado por você. Mas agora que você me trouxe isso, agora eu vi que eu tomei a escolha certa, fiz a decisão certa. Será que um dia seríamos capazes de dizer algo assim? E a resposta é claro que não. E é por isso que Deus está nos pedindo esse relacionamento. Na verdade, Ele está nos oferecendo uma oportunidade maravilhosa. Ele podia muito bem tocar a vida dele, e fazer o tabernáculo, e salvar o povo de Israel, e não envolver ninguém naquilo. Mas Deus faz isso com prazer. Já aconteceu alguma vez isso com você? Talvez a gente nem desse muito valor quando acontecia. Quando eu era adolescente, eu tinha raiva de feriados. Por que adolescente tem raiva de feriado? Porque, pelo menos na minha época, o meu pai usava o feriado para consertar as coisas da casa. E eu tinha que ficar de ajudante assistente, ferramenteiro.
Então, vamos subir para consertar a boia da caixa d'água? Vamos lá. Então, desce agora lá, pega não sei o quê, fita isolante, tá, não sei o quê e tal. Não tem, vai no depósito comprar, faz aquela coisa. Eu detestava o feriado, porque eu queria jogar bola, eu queria jogar videogame, mas o meu pai estava fazendo aquilo. Passa o tempo, e eu começo a prestar atenção em como foram preciosos aqueles momentos com o meu pai, em que ele estava me ensinando a respeito de tudo, e que quando terminava, dava aquela sensação de realização, de hominho, sabe? Eu que consertei, mas eu não consertei nada, quem consertou foi ele. Eu que fiz, mas eu não fiz nada, quem fez foi ele. Viu só o que nós fizemos, mamãe? Agora a senhora tem. Não, foi o pai que fez. Mas ele me chamou e me deu o privilégio de participar disso, e me colocou ao lado dele no serviço que ele estava fazendo. O privilégio foi meu. E nós precisamos entender isso. Deus está chamando o povo e dizendo assim: eu vou deixar vocês participarem comigo. Eu vou fazer uma casa para morar no meio de vocês. Isso é bênção de Deus. E sabe de uma coisa? Eu vou deixar vocês contribuírem. E vou receber as ofertas que vocês vão me trazer de todo o coração, por causa do relacionamento que nós temos. E Deus então está dizendo: tragam ofertas para mim, tragam ofertas que sejam administradas pelos anciãos, tragam aquilo de melhor que vocês possuem, ouro, prata, bronze, estofo azul, estofo púrpura. Tragam coisas boas e de qualidade, tragam com alegria. E isso então é bastante claro aqui. E aí? E quando isso acontecer, qual será o resultado? O versículo de número 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Há duas palavras aqui que são utilizadas. A primeira delas é o santuário, no versículo 8. E a segunda é o tabernáculo, no versículo 9. Duas palavras que se referem à mesma tenda, à mesma construção, mas elas enfatizam aspectos distintos daquela tenda. O santuário enfatiza a grandeza de Deus, o seu poder, a sua santidade, o quanto Deus é maior do que nós. Em palavras teológicas, a transcendência de Deus. Como Deus está além da nossa capacidade de compreensão. Ele é santo, Ele é absoluto, Ele é infinito. Então a casa onde Deus mora é santa. Por isso, inclusive, deve ser erguida com os mais nobres materiais. Por outro lado, a palavra tabernáculo significa literalmente uma tenda. E como esse Deus santo virá morar entre nós e habitar entre nós e ter uma tenda no meio das nossas tendas? Na linguagem da teologia aqui, se a palavra santuário enfatiza a transcendência de Deus, a palavra tabernáculo enfatiza a imanência de Deus. O Deus que é tão alto e tremendo, mas que ao mesmo tempo está com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o necessitado. O Deus que é tão perfeito, tão grandioso, mas que ao mesmo tempo é misericordioso para estar conosco. O Deus que não pode ser visitado por qualquer um no alto da montanha, que só recebe Moisés, um mediador que ele mesmo indicou, mas está convidando o povo de Israel para participar da construção de uma casa, na qual Deus vai morar no meio do seu povo. Isso precisa ser compreendido, porque quando Deus nos chama para trabalhar, Ele não está nos dando um encargo, Deus não está nos dando um castigo, não, Deus está nos dando um privilégio. Deus está nos chamando para fazer parte da maior obra que está em curso na história de toda a humanidade. Ele está nos tirando do cativeiro do pecado e nos levando para o reino do Filho e do seu amor. Ele está nos afastando do paraíso que foi perdido, e da queda, e do pecado, e da corrupção, e nos levando em direção a um paraíso recuperado, ao céu, à glória, à virtude e bem-aventurança eterna. Deus está nos dando um privilégio. E todos aqueles que são chamados para trabalhar para Deus precisam entender as coisas assim. Caso contrário, não estarão fazendo as coisas de maneira adequada. Eu gosto muito da história de um menino chamado Tom Sawyer. Tom Sawyer não é uma pessoa de verdade, é um personagem literário dos Estados Unidos, e o seu escritor é Mark Twain. Se Monteiro Lobato, no Brasil, escreveu Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e Monteiro Lobato é um exemplo do folclore brasileiro, Mark Twain, guardadas as devidas proporções, é o autor das Aventuras de Tom Sawyer, lá nos Estados Unidos.
E a diferença entre Brasil e Estados Unidos é que o Brasil é um país de matriz católica e os Estados Unidos são um país de matriz protestante. Então, o Tom Sawyer é órfão, mas a tia dele leva ele para a escola dominical na Igreja Batista. E ele apronta todas lá na escola dominical. Então, eu tive que ler o livro do Tom Sawyer quando eu tinha lá meus 10, 11 anos. Eu nunca esqueci a história. E ela se aplica bastante aqui. Tom Sawyer fez alguma coisa, que eu não me lembro mais qual foi a arte que ele aprontou, e a tia o deixou de castigo. E o castigo era, você vai pintar de cal todos os mourões da casa da nossa família. E aquilo era um castigo enorme. E Tom Sawyer era o menino que punha a panca de malandro, sabe? Ele bancava o espertinho entre todos os seus colegas. E, de repente, um dia pela manhã, lá está indo Tom Sawyer com o balde de cal e a brocha para pintar mourões da cerca da propriedade da sua família. Não demorou que todos os meninos da rua se ajuntassem para dizer, aí, Tom Sawyer, se deu mal, hein? Sua tia te pegou de jeito, está de castigo. E aí o Tom Sawyer, malandro como era, falou assim, pensem o que vocês quiserem. Eu não tenho tempo a perder com futilidades. O que acontece é que a minha tia está preocupada com a restauração das configurações originais do patrimônio histórico da minha família. E confiou a obra de restaurar estes mourões da cerca com a técnica adequada, ao único especialista que ela foi capaz de encontrar, que no caso é este que vos fala. E aí todo mundo começa, para com malandragem, Tom Sawyer, você está aí de castigo, você está pintando mourão porque a sua tia te pegou fazendo besteira, a gente sabe, ele falou, eu não estou preocupado. Pensem vocês o que quiserem, mas uma coisa eu lhes garanto, eu não vou deixar ninguém assistir o meu serviço aqui e aprender a minha técnica de graça. Eu tive que pagar muito caro para aprender, e agora eu não quero ninguém observando. Se não vão pagar para aprender o meu serviço, podem sair daqui. Aí eles olham assim, mas quanto que você cobra? E aí ele fala assim, eu quero as suas bolinhas de gude, eu quero aquele caco de vidro colorido, do seu eu quero pipa, do seu eu quero peão. E os meninos correm para casa e voltam correndo, trazendo as coisas e dizem, agora você deixa eu pintar um. Ele fala, com isso aqui, no máximo metade de um, pode buscar mais. Moral da história, ele não pintou um único mourão e terminou o castigo dele com os bolsos entupidos de badulaque. E qual foi a diferença de tudo isso? Foi a maneira como ele encarou as coisas. Ele não viu que estava de castigo. Ele tentou vender a ideia. O que eu estou fazendo é extraordinário. Às vezes a gente precisa fazer um Tom Sawyer ao reverso. Deus está nos chamando para evangelizar, Deus está nos chamando para servi-lo com os nossos recursos, Deus está dizendo, Deus que é muito maior do que a tia de Tom Sawyer, está nos dando uma obra muito maior do que restaurar o patrimônio histórico ou acerca da propriedade da família. Deus está chamando a mim e a você para sermos seus instrumentos, para anunciar o evangelho que tira pessoas do inferno e as leva para o céu. E a gente está olhando para isso como se fosse castigo? Como se fosse obrigação, como se fosse um dever monótono, como se investir as nossas riquezas nessa obra fosse algo tedioso. Deus nos perdoe do tamanho desse pecado. Nós precisamos enxergar essas coisas da maneira como Deus as enxerga. Você já parou para pensar nisso? Você já experimentou a alegria de ver que Deus usou você para alguma coisa? Eu tenho dito que não vou falar o tempo inteiro da viagem que fiz, mas não tem jeito, irmão, são 25 dias tendo experiências intensas. Estou lá em Guiné-Bissau e encontro uma missionária que foi minha ovelha lá em São Paulo. Esse mundo não gira, capota, né? Dá muita volta. E eu encontro a Patrícia. Patrícia é uma protética. E ela vai para Guiné-Bissau e o projeto dela é pegar esses guineenses que estão com os dentes todos detonados e devolver um sorriso confiante para eles. Por isso que eu voltei entendendo de como é que eles estouram o dente cariado com ácido de bateria, porque eu estava conversando com uma protética. E aí chega um determinado dia que a Patrícia chega lá e fala assim, agora para todo mundo que eu quero contar um negócio. E ela começa a contar, fala assim, eu era da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, e o departamento missionário da Igreja de Cidade Ademar me enviou para fazer o curso de protético. Esse curso
que eu fiz na faculdade de Anápolis, ela é daqui da região, e que eu não tinha dinheiro para pagar. E eu precisava lá de 5 salários mínimos na época, e eu não tinha um tostão furado. E aí eu estava em lágrimas lá em Anápolis, na Universidade Evangélica, perguntando: Deus, o Senhor quer mesmo que eu seja uma protética, que vai fazer missões consertando o dente de gente que não tem um sorriso adequado? O Senhor precisa me ajudar, porque eu preciso ir para a aula com o material. E a professora já falou que se eu aparecer lá sem os materiais para a aula prática, que eu não vou poder assistir a aula, eu vou ficar com falta. E ela está contando essa história e eu estou dizendo: uau, Patrícia, uau. E ela diz assim: e no dia que eu estou orando a respeito disso, toco o telefone e era o pastor Márcio. Eu nem lembro dessa ligação, gente. E o senhor olhou e perguntou assim, e o senhor falou comigo no telefone, dizendo assim: Patrícia, você está precisando de alguma coisa? Eu estou ligando em nome do departamento missionário. Eu não lembro desse telefonema. Mas como é que você acha que eu me senti? Escutando a Patrícia lá em Guiné-Bissau, encontrando comigo lá em Guiné-Bissau, dizendo: eu vim fazer aqui um negócio e Deus usou você. E eu nem sabia disso, o dinheiro não era meu, o departamento missionário não tinha só eu, ou quem ofertou foi a igreja, mas eu fiz o telefonema. Eu estou feliz de ter feito o telefonema. Você consegue entender minha alegria? Eu um dia, para a glória de Deus, fiz um telefonema. Deus, obrigado, o Senhor me usou para fazer um telefonema. E hoje tem uma moça aqui em Guiné-Bissau, consertando dente de gente para a tua glória. Deus, obrigado. Nós precisamos entender essas coisas, meus queridos. Porque trabalhar para Deus é fazer isso. É dizer: o privilégio é meu. Sabe aquela coisa quando vai a visita na sua casa? E aí a sua mãe faz aquela comida bem legal. E aí na hora de ir embora a visita fala: muito obrigado. E o seu irmão, eu tenho um irmão que é assim, ele fala: não, obrigado eu que você veio aqui agora, que aí a comida foi melhor, volta sempre. Meu irmão é desse jeito. Brincalhão. Mas sabe, quando a Patrícia chegou e falou assim: pastor Márcio, obrigado porque o senhor fez aquele telefonema, minha vontade foi dizer como disse na hora: não, obrigado eu. Você contou para mim, e eu estou indo embora para casa assim, agora feliz. Deus me usou, Deus me usou, Deus me usou, eu fiz um telefonema. Como é que está você? Qual foi a última vez que você falou assim: Deus me usou? Mas sabe de uma coisa? Deus não usa quem não está trabalhando, não. Deus não usa quem está esquentando o banco, não. Deus não usa quem tem um relacionamento com Ele à distância. Quem aparece aqui, chega depois do prelúdio, vai embora antes do amém tríplice, não se relaciona com os irmãos, não pergunta de demandas, não se oferece para atender necessidades. Essas pessoas não vão ter essa glória. E esse é o problema. A gente chama de serviço, que Deus está chamando de glória. Fala para os filhos de Israel: vou habitar no meio deles, quer coisa mais maravilhosa do que essa? Estou chamando eles para construírem a casa para mim. Você acha que Deus precisa disso? Ele não precisa de nada disso, não. Ele está nos dando uma grande oportunidade. E a gente precisa entender isso. A gente não devia ficar passando lista, e graças a Deus não tem sido esse o caso aqui na nossa igreja, eu louvo a Deus por isso, para ficar assim: e agora quem que pode ajudar? Graças a Deus, toda vez que eu tenho visto passar uma lista aí, tem gente assinando, falando: vou lá. Tem hora que é problema da reforma, foi para fazer a faxina aqui depois que trocou o fogo, aquele monte de gente passando o rodo aqui dentro. Que coisa linda de ver, gente. O povo de Deus servindo, ofertando. Que coisa boa ver. Mas isso é para quem está buscando um relacionamento com Deus. Para quem está buscando a beleza de fazer parte do maior projeto em curso na história de toda a humanidade. Deus está salvando o seu povo, e Ele está convidando você e a mim para ofertar, para trabalhar e para servir. Esse texto fala sobre isso. É nosso privilégio, é nossa alegria, é algo que deve encher o nosso coração de amor e de felicidade. Eu termino falando a respeito do último versículo, o versículo de número 9, que é igualmente importante aqui. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Veja, Deus convidou, Deus recebeu ofertas, Deus aceitou a participação de pecadores indignos no seu projeto, mas o projeto ainda é dele. Eles não vão construir o tabernáculo do jeito que eles bem entenderem. Moisés vai receber a planta e vai ter que seguir tudo nos seus mínimos detalhes.
E isso porque, como nós vamos ver a partir da semana que vem, cada móvel do tabernáculo tem um significado específico. Se o fato de Moisés subir a montanha e obter o favor de Deus e com isso abençoar todo o povo de Israel, prefigura que Jesus, ressurreto, subirá aos céus e se apresentará a Deus e se tornará intercessor de todos aqueles que o seguem e abençoará a todos nós, da mesma forma, cada móvel do tabernáculo carrega um mundo de significado e de prefigurações tipológicas. E ele então diz, o modelo é meu. E isso nos mostra que não só na maneira como nos relacionamos com Deus, a sua lei, as tábuas que foram escritas em pedra, pelo dedo de Deus, dos dois lados, para que a lei não fosse discutida, mas obedecida, não fosse alterada, mas preservada, não fosse acrescentada, mas só o que Deus deu e que estaria escrito. Assim também no que se refere à adoração que seria feita no tabernáculo, é Deus quem dá o modelo. E aí a gente não se sente preso quando a gente vem para a casa de Deus. Se num primeiro momento a gente se sente demandado, exigido ou extorquido quando Deus nos convida a servir e contribuir, há outros momentos em que algumas pessoas se sentem como que tolhidas na sua liberdade de expressão, na sua maneira de navegar no oceano do Espírito, porque onde já se viu fazer um culto desse jeito, se tem tantas e tantas outras formas de adorar o Senhor. O que nós vemos aqui, meus queridos, é a base de uma doutrina que nos é muito preciosa, chamada de princípio regulador do culto. Deus está dizendo, vocês vão construir uma casa para me adorar e eu tenho a planta. Vocês vão fazer móveis e utensílios e eu tenho o projeto. O material com que vai ser construído, as dimensões, o lugar onde cada móvel vai ficar, sou eu que vou dizer. E por quê? Porque esta é a minha casa e este é o meu projeto. Não se anima demais, só porque eu estou dando a você o privilégio de participar. Isso significa também, então, meus irmãos, que quando nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para fazer o que Deus manda. E então, aquilo que nós trazemos ao Senhor é aquilo que Ele pede que seja trazido. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós ouvimos, tem que ser derivado da vontade revelada de Deus na sua palavra. A igreja que cultua adequadamente é a igreja que lê a Bíblia, canta a Bíblia, ora a Bíblia e ouve pregação da Bíblia. Porque é tudo através da vontade revelada de Deus e o seu modelo. E aquilo que você não vê na Bíblia, você não deve valorizar, por mais interessante e empolgante que possa parecer a olhos humanos. E isso por quê? Porque o projeto é de Deus. É daquele Deus tremendo que está chamando o seu povo para um relacionamento. Um povo que ainda não está entendendo tudo, não. Você acha que quando o povo de Israel construiu o Santo dos Santos, todo feito de ouro, com dimensões cúbicas, largura, altura e comprimento iguais, que eles já tinham a dimensão de que isso seria usado pelo apóstolo João nos últimos capítulos da Bíblia para descrever o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém? É claro que não. Eles não entendiam tudo. Mas eles entendiam uma coisa, Deus está fazendo um projeto. E eu preciso seguir o projeto que Ele tem em mente. Eu não vou confiar na minha cabeça, mas eu vou confiar nos decretos de Deus. Foi por isso, inclusive, que nós lemos aqui, que era tudo segundo o modelo, e depois cantamos, não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. E se você acha, quem sabe, entediante, porque no culto da igreja não tem uma carretilha que o pastor desce, um pastor de uma igreja batista nos Estados Unidos, semana passada, foi colocado no Instagram fazendo isso, descendo de carretilha, no meio dos irmãos, assim. Você está preparado para o dia do arrebatamento e tal, Jesus virá, e aí ele vem de carretilha. Por mais que eu goste de tirolesa, não é a hora, não é o lugar. Tá certo? O que nós temos visto são reuniões onde ideias humanas prevalecem, não o conceito de Deus. E estamos estragados, inclusive, nos nossos apetites. Porque assistimos filmes de Hollywood com trilha musical, com impacto, com animação, com toda a estratégia feita para encher o nosso cérebro de dopamina, e quando a gente tem que ler um texto que fala de pedra de ônix, de engaste, entendeu? De reposteiro e de outras palavras difíceis, a gente fica sem paciência. E a gente acha as coisas de Deus meio monótonas e acaba não estudando a revelação de Deus.
Mas a gente tem pique para ler 7 volumes dos livros do Harry Potter. E os adolescentes que acham a Bíblia chata são capazes de assistir Jornada nas Estrelas, tudo ao contrário, começando pelo filme 4, vai para o... Nada contra, toda vez que eu falo, né, não é Jornada nas Estrelas, é Star Wars, e todo mundo fica olhando para o presbítero Davi, não tem nada com o presbítero Davi, deixa ele com a espada de Darth Vader dele lá. Está tudo certo, esse homem lê a Bíblia, eu posso garantir para você. Mas tem gente que tem um monte de paciência para fazer as outras coisas, e para eles a Bíblia é monótona. Mas vai ver que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E nas próximas semanas o que nós esperamos fazer é justamente meditar na engenharia do tabernáculo, nos seus materiais, nos seus simbolismos. E esses capítulos que nos parecem tão monótonos do livro do Êxodo, a terceira parte, do 25 ao 40, vão se revelar capítulos cheios de significado tipológico, cumprido em Cristo, vivido pela igreja. E aqui então o que nós temos? O princípio regulador do culto. Esta palavra, portanto, meus queridos irmãos, serve para nós em algumas questões. Primeira, como está a sua vida de contribuição? Qual foi a última vez que você pôs a mão no bolso para doar com alegria? Para doar dizendo assim, perto do que Deus fez por mim, isso que eu estou doando aqui não é nada. Sabe de uma coisa, se você doar mais, o meu salário não aumenta. Não vai ficar nada para mim. Então eu posso pedir isso com a maior alegria, porque eu não vou comprar mansão, eu não vou comprar carro blindado, eu não vou fazer nada com isso. Aliás, eu não preciso. Eu sou rico em Cristo. E tenho o suficiente para as minhas necessidades. Sou tratado com generosidade e justiça por essa igreja. E se você trouxer mais, eu não vou ganhar nada. Quem vai ganhar é você. E se você depositar as suas coroas, os seus tesouros aos pés de Cristo, sabe o que você está fazendo? Você está antecipando com a sua vida aqui e agora a glória futura. O que acontece lá no livro do Apocalipse, quando os 24 filhos de Jacó e a igreja da nova aliança, os 12 discípulos de Jesus, aqueles 24 se achegam diante de Cristo. O que é que eles depositam diante de Cristo? As suas coroas, as suas glórias humanas. O que é que faremos no céu? Por que o céu vai ser tão maravilhoso? Porque a gente vai presentear esse Cristo maravilhoso. Como é que anda a sua experiência de ofertar para esse Cristo maravilhoso? Tem alguém perto de você precisando? Deus está te cutucando para, expressar a sua gratidão de maneira a ofertar? Não só do dinheiro, mas da sua vida, dos seus dons, do seu talento, do seu serviço. Deus está chamando você para participar disso. Isso para você é uma chateação, é uma obrigação monótona ou é um tremendo privilégio? Pensemos nisso. E pensemos também, nós estamos nos juntando ao projeto que é dele. O tabernáculo foi construído segundo as normas dele. O culto deve ser dirigido segundo as orientações dele. Nós somos meros coadjuvantes nisso. E é bom que assim seja, porque se fosse a nossa ideia conduzir tudo, o projeto já teria fracassado. Nós confiamos no Senhor, dependemos da sua sabedoria e da sua glória. Então, mantenhamos vivo o nosso interesse pelo estudo da palavra de Deus, o nosso culto bíblico centrado na palavra, onde se lê, se ora, se canta a palavra de Deus e onde fazemos tudo de acordo com a vontade revelada do Senhor. Quando fizermos assim, o resultado é que Deus está habitando no nosso meio. Deus está, de fato, tendo um relacionamento conosco, que é expresso nos tempos do Antigo Testamento pelo tabernáculo que Moisés construiu. Hoje expresso por Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens, o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, e que hoje habita em nós por meio do seu Espírito. Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui se cumpriu no fato de que hoje, dentro de você, o Espírito Santo habita. Isso faz toda a nossa perspectiva mudar. Nós já não temos mais medo como tínhamos antes, Deus está conosco. Não temos mais a tristeza como tínhamos antes, Deus está conosco. Haveremos de enfrentar lutas, dificuldades, provações, muitas, mas já parou para pensar no privilégio? Deus está morando comigo, em mim. E é disso que o estudo do tabernáculo vai nos falar ainda mais. A terceira parte do tabernáculo, então, do livro do Êxodo, que é o estudo do tabernáculo, que hoje começamos, tratará disso. Nossa esperança é que o seu coração se encha de alegria ao saber
Deus está me convidando para fazer parte do projeto dele. Deus aceita o meu trabalho. Deus me quer junto com ele fazendo isso. Ele deixou eu dar um telefonema, mas ele deixou. E eu dei, eu participei. Olha só que legal. E ele está morando em mim agora. Isso enche a minha vida de alegria e de significado. É essa exuberância de vida que eu desejo para você, meu querido. Não é aquele relacionamento com Deus que diz assim, que porcaria, esse mês vou ter que dar 10%. Já vem lá a igreja com mais necessidade. Aí fica todo mundo olhando, falando assim, você não vai dar nada não? E eu me sentindo constrangido. Ou todo mundo foi lá hoje ajudar, depois da pintura do salão da igreja, eu não fiz nada. Eu acho que está na hora de eu arrumar uma viagem, senão vai ficar chato. Essa é uma vida horrorosa, que eu não desejo para ninguém. A vida que eu desejo para você é essa vida de relacionamento tão belo, em que você diga, você viu só o que Deus me deixou fazer hoje? Hoje Deus deixou eu fazer parte da sua obra. Hoje Deus me convidou para servi-lo. Oh Deus, obrigado. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus.